Olá, seja super bem-vinda ao nosso tão esperado evento. Eu sou a Mari Tortello e durante essa série de 3 aulas eu vou te mostrar detalhadamente o caminho para você transformar a si mesma e outras pessoas com 100% de confiança através da radiestesia terapêutica. Ou seja, como que transformando a si mesma e outras pessoas você pode eliminar a procrastinação, depressão e ansiedade, eliminar a confusão mental e a falta de energia e até mesmo problemas crônicos de saúde. E ainda destravar as diferentes áreas da sua vida, como relacionamentos afetivos e prosperidade. Tudo isso com 100% de confiança. Eu vou te mostrar o passo a passo com estudos de casos de como ajudei meus alunos a transformarem a si mesmos e outras pessoas com 100% de confiança, tratando energeticamente qualquer pessoa, qualquer problema de saúde, qualquer relacionamento, qualquer ambiente e até na materialização de objetivos. Mesmo que você esteja começando do absoluto zero nas terapias holísticas e não tenha dom nenhum. E mesmo que você até já seja terapeuta, mas que ainda não tenha a confiança necessária para atender e transformar outras pessoas. Porque se eu comecei do zero e me tornei 100% confiante, você também pode. E eu vou te mostrar isso ao longo dessa série de aulas, então fica super tranquila, tá? E aí, falando tudo isso, eu imagino que você esteja pensando: dá para transformar tudo isso aí? Isso é bom demais para ser verdade. E eu, sinceramente, também acharia isso se não tivesse acontecido na minha vida e na vida de tantas outras pessoas que estavam desanimadas, sem energia para lutar mais, desacreditadas das terapias holísticas e até mesmo sem enxergar uma luz no fim do túnel. E depois de obterem o conhecimento necessário e aplicarem este exato método que eu vou te explicar aqui nessa série de aulas, deram a volta por cima e conseguiram transformar a si mesmas e outras pessoas com 100% de confiança. Eu vou deixar que eles mesmos contem isso para você. Ó, você se sente 100% confiante com a radiestesia terapêutica? Com certeza, com certeza. Eu entrei acreditando piamente que eu me tornaria. Gente, na primeira semana eu já tô fazendo as coisas acontecendo aqui. A segunda você já faz remédio. E você já vê os milagres começarem a acontecer. Com certeza, total, total, total. Ainda mais depois de ouvir tanta gente que teve tanta transformação, tanto resultado, não tem como, né, não se sentir confiante, porque assim, cada vez é uma confirmação. Eu senti realmente que eu tava de todo equilíbrio e tal. Eu senti que eu comecei a atrair coisas boas pra mim. É incrível, né, que eu me senti totalmente protegida, eu me senti mais enérgica, eu até, assim, melhorei a questão da comunicação, que era uma coisa que vivia travando. Então eu senti muita transformação interna, assim, muita mesmo. Aplicar também a metodologia tanto para mim quanto as pessoas que estão à minha volta, porque eu consigo acompanhar, eu consigo ver quais são os efeitos, o que está acontecendo. Tudo isso trouxe a minha confiança, né? E realmente eu me sinto 100% confiante para fazer um atendimento, para poder ajudar. Hoje eu me sinto realmente realizada enquanto terapeuta. Eu sinto que eu estou no meu caminho, eu estou cumprindo a minha missão. Já tinha feito curso de radiestesia e eu me sentia muito insegura. Eu não conseguia aplicar, eu não vendia, eu não fazia. E assim, depois do curso eu fiquei 100% segura. Hoje eu faço em mim, eu faço na minha casa, eu faço em alguns clientes. Essas pessoas que eu comecei a atender, né? O feedback foi tão bom, eu vi que eu estava fazendo certo e foi. Aí tem horas agora que eu já nem tô mais conferindo, porque antes eu ficava conferindo o resultado. É assim, ó, muda muito a sua vida. É realmente só fazendo para saber. Você acha soluções, o desespero desaparece. Eu também muito grata a você, porque o que me proporcionou muito dessa confiança foi o curso que você deu, que é sensacional. E antes que você comece a pensar que isso não é possível para você, que está aí do outro lado, porque talvez você ainda não saiba nada sobre energia ou sobre radiestesia, ou porque você acha que é uma coisa muito técnica ou muito mística de outro planeta, ou simplesmente acha que é algo muito confuso para você mesmo aprender e transformar outras pessoas. Ou se você acha que tem alguma coisa a ver com religião e tem medo disso conflitar com a sua fé, ou pior, se você acha que precisa de muito dinheiro ou muitos anos para você aprender tudo isso, ou simplesmente porque você acha que esse conhecimento nem vai transformar a sua vida. Antes de você começar a se questionar sobre todas essas coisas, eu vou te pedir um único favor. Pega essa vozinha chata que tá aí falando que isso não é possível para você, que você não é capaz, e joga lá fora por uns minutinhos. Eu te convido a assistir essa aula de coração aberto até o final.
E aí depois você mesma tira suas próprias conclusões, combinado? Bom, antes de começar o conteúdo da aula de hoje, eu vou te explicar para quem que é esse evento, tá? Esse evento é, primeiro, para quem quer ser terapeuta de si mesmo e daqueles que ama, gerando verdadeiras transformações. E 2, para aqueles que desejam ser terapeutas holísticos ou que até já são terapeutas holísticos profissionais, mas que ainda não têm a confiança necessária para transformar seus clientes e viver desta profissão. Entenda que é totalmente possível, do jeitinho que você está aí hoje, aplicar este método e transformar a si mesma e outras pessoas com 100% de confiança através da radiestesia terapêutica também. Mesmo que você esteja começando do absoluto zero na radiestesia ou nas terapias holísticas, e mesmo que você até já seja terapeuta, mas ainda se sente insegura para fazer os seus atendimentos. Quer ver só? Eu vou te contar um pouquinho de como eu me tornei 100% confiante como terapeuta holística com este método e como ele transformou a minha vida por completo, e não só a minha, a de centenas de alunos e clientes meus. Eu conheci a radiestesia aos 20 anos de idade, quando estava cursando engenharia de materiais. Sim, eu sou engenheira de materiais e tenho mestrado em engenharia mecânica, formada pela FEI, em São Bernardo do Campo. Eu vim de uma cidadezinha de apenas 50 mil habitantes chamada São José do Rio Pardo. Quando eu estava no segundo ano de faculdade, eu conheci a radiestesia através de um professor de geologia. Ele ensinava sobre a formação do globo terrestre e sobre as rochas com um pêndulo de madeira na mão, parecido com esse aqui. Eu não tinha ideia do que era aquele instrumento que ele carregava. Mas no final da nossa primeira aula, eu perguntei e ele respondeu que o pêndulo poderia descrever quem eu era. A minha personalidade, o meu emocional, o estado da minha saúde física, e eu olhei para ele com aquela cara de: "Você tá brincando comigo, né?" Mas ele analisou a minha energia ali, ao vivo, e me descreveu completamente, sem nunca ter me visto antes na vida. Afinal, era o nosso primeiro dia de aula. Maravilhada e ao mesmo tempo cética, na aula seguinte eu levei fotos dos meus pais e do meu irmão para que ele pudesse analisar. E ele os descreveu perfeitamente. Mas como ele poderia saber sobre a minha família? Eles estavam a 300 quilômetros de distância. De tão fascinada que eu fiquei com isso, eu comprei o meu primeiro pêndulo poucos dias depois, um marco que deu início à minha jornada na radiestesia, que mal sabia eu que hoje, 8 anos depois, estaria aqui contando tudo isso para você. Desde então eu mergulhei no universo da radiestesia, buscando, consumindo diversos livros e buscando mestres que pudessem me ensinar o conteúdo da radiestesia clássica, ou seja, desde a sua origem, o que me possibilitou entender a verdadeira radiestesia. Mesmo descobrindo todos os incríveis benefícios dessa ferramenta energética, eu nunca tinha tentado aplicar a radiestesia em mim, porque eu tinha muita insegurança. Insegurança com as análises que eu fazia, medo de errar e principalmente medo de não ter resultados com os tratamentos, porque eu não tinha um método, eu só tinha um monte de informação bagunçada na cabeça. Mas depois de 3 anos estudando e praticando, eu resolvi arriscar as minhas primeiras harmonizações. Inicialmente tratando minhas dores de cabeça recorrentes, depois dores crônicas e fortes na lombar, e pasme, até a síndrome do ovário policístico que eu tinha desde os 14 anos de idade. Ser capaz de tratar e eliminar aquilo que os médicos diziam ser crônico só aumentou ainda mais o meu interesse na radiestesia radiônica. Nesse momento eu percebi que se eu podia tratar deste corpo físico aqui, imagina se eu cuidasse do meu corpo energético, do meu corpo mental, do meu corpo emocional. Quanta coisa eu poderia transformar. Afinal, imagino que eu era um pouco como você. Eu vivia com a cabeça cheia de informações, de coisas, de projetos para fazer, mas eu só procrastinava, não tinha energia para fazer nada. E não sabia por que eu não conseguia colocar aquele monte de coisa em prática. Eu vivia ansiosa, estressada, remoendo as emoções e ainda sofria de insônia. Tinha baixíssima autoestima por me cobrar de não conseguir finalizar nada. Eu só me sentia incapaz. Só aí você já imagina quanta crença limitante eu fui acumulando, né?
Eu estava convicta de que eu poderia utilizar a radiestesia para isso, só não sabia como fazer isso. Então eu comecei a estudar e me aprofundar sobre os nossos corpos energéticos, os nossos 7 principais chakras, sobre a aura e o quanto o desequilíbrio energético deles refletia exatamente o meu dia a dia e a minha saúde física, mental, emocional e até espiritual. E resolvi finalmente arriscar as minhas primeiras harmonizações energéticas com um passo a passo que eu havia desenhado. E logo depois de arriscar essas primeiras harmonizações, eu passei por um novo estado que se mantém até hoje. Eu vivo cheia de energia, leve, feliz e finalmente comecei a agir e colocar os meus projetos em ação. Passei a ter total controle sobre as minhas emoções e passei a confiar mais em mim mesma. Troquei a insônia, o excesso de informação, por clareza e organização mental. E eliminei diversas crenças que me limitavam. Foram tantas e tantas coisas, eu me transformei tanto, que eu resolvi testar aquela mesma metodologia na minha família, nos meus amigos, nos meus colegas de trabalho, e de repente eu já estava tratando pessoas de fora da minha zona de segurança. Mesmo com medo e frio na barriga, eu comecei a tratar todo mundo da mesma forma que eu me tratava, sem saber exatamente se aquele mesmo passo a passo que me transformou, transformaria outras pessoas também. Mas essas diferentes pessoas com diferentes problemas começaram a me dar feedbacks de incríveis transformações. Gente que tinha insônia e voltou a dormir, gente que era procrastinadora e passou a ser realizadora, relacionamentos que estavam por um fio e que foram repaginados, voltaram a ser exatamente como eram antes, e até um cachorrinho que tinha pedras na vesícula simplesmente desapareceram sem precisar operar. E para minha surpresa, até perguntavam o preço do meu serviço. Nesse momento eu vi uma luz no fim do túnel. Eu descobri que eu podia transformar a mim mesma e outras pessoas seguindo aquele mesmo passo a passo que eu desenvolvi para mim. Eu havia criado um método. E por mais diferente que fosse a pessoa ou o problema dela, ele me trouxe 100% de confiança como terapeuta holística. E este método eu nomeei de radiestesia terapêutica. A partir daí, a radiestesia terapêutica se tornou o meu propósito de vida, a minha estrela do norte, gerar transformações em mim mesma e na vida das pessoas, como terapeuta holística profissional. E só no último ano eu tive que aumentar em 5 vezes o valor da minha consulta. E mesmo assim, eu ainda não tenho vaga para todo mundo que me solicita. Eu tenho literalmente que recusar clientes. Em contrapartida, eu comecei a ver inúmeros terapeutas holísticos do mercado ou aspirantes a terapeutas que sonhavam em poder transformar outras pessoas, mas que não tinham confiança para atender, por medo de não gerar resultados para os seus clientes. E quase sempre encaminhavam os seus clientes para outros terapeutas finalizarem o seu serviço. E pensar que tudo o que eles precisavam para transformar pessoas com 100% de confiança estava aqui, na minha cabeça. E a partir desse momento eu estruturei melhor o método exclusivo da radiestesia terapêutica, com um passo a passo simples, claro e objetivo, para que eu pudesse replicá-lo aos 4 ventos para o maior número possível de pessoas, para que cada vez mais pessoas pudessem transformar a si mesmas ou outras pessoas com 100% de confiança. E a razão pela qual eu estou dividindo isso com você também é porque eu quero que ainda mais pessoas transformem a si mesmas e possam, se assim desejarem, transformarem outras pessoas como terapeutas holísticas profissionais e ainda melhor, prosperando para isso, vivendo da radiestesia terapêutica assim como eu e muitos dos meus alunos. E se eu fui capaz de chegar até aqui sem ter dom nenhum, começando do absoluto zero, sem nem saber o que era radiestesia, pêndulo ou chakra, qualquer um pode. E eu confirmei isso com as minhas turmas. E eu quero muito ajudar você a chegar lá também. Então já pega papel e caneta que nós vamos começar o nosso conteúdo da aula de hoje. Você deve estar aí se perguntando, como é que acontece essa transformação da minha vida e de outras pessoas com a radiestesia terapêutica? Me explique isso aí, Mari. Acontece que não existe nada de mágico na radiestesia radiônica. É ciência pura, mas super simples e fácil de aplicar. Para que você entenda,
A radiestesia é uma técnica energética praticada há milênios por chineses, egípcios e romanos, que te permite analisar e medir a energia de qualquer pessoa, qualquer problema de saúde, qualquer relacionamento, prosperidade, a energia de animais, de ambientes, objetos ou qualquer outra situação que você deseja avaliar. Por exemplo, se nós formos analisar a sua energia com a radiestesia, a gente vai conseguir descobrir quais são os desequilíbrios energéticos que te deixam sem energia, procrastinando ou com depressão. É com a radiestesia que a gente descobre os desequilíbrios energéticos que estão estagnando a sua prosperidade ou relacionamentos. É com a radiestesia que a gente descobre qual a causa raiz das dores que você tem há anos no corpo, os problemas crônicos que você carrega sem solucionar. E eu não sei se você sabia, mas o que quer que seja que você tenha hoje começou no desequilíbrio da sua energia. A radiônica, por sua vez, é a técnica capaz de realizar o tratamento ou a harmonização energética desses desequilíbrios que você avaliou com a radiestesia anteriormente. Aqui no nosso exemplo, se a gente encontrou um desequilíbrio que esteja causando a sua procrastinação com a radiestesia, a gente vai tratar, harmonizar ou equilibrar com a radiônica. Ou seja, a radiestesia te permite encontrar a causa raiz de um problema e a radiônica te permite tratar este problema. E no método da radiestesia terapêutica nós usamos as duas, tanto a radiestesia quanto a radiônica. E elas juntas vão te levar a transformar a si mesma e outras pessoas com 100% de confiança. Isso só é possível porque tudo que existe é energia. Os próprios átomos que formam o nosso corpo vibram, são pura energia. E a nossa energia contém todas as informações que precisamos, indicando exatamente onde estão os seus desequilíbrios. Mesmo a nossa prosperidade, relacionamentos e saúde física são reflexos da nossa energia. Então, só olhar para fora e reclamar da situação externa não é nem um pouco eficiente, uma vez que o problema que nós vemos fora da gente é 100% reflexo do nosso desequilíbrio interno, desequilíbrio da nossa energia. Isso tudo fica muito nítido nesse exemplo aqui, ó. E cada vez piorando mais na depressão, né? Até que eu, assim, não dá mais, eu preciso de algo diferente na minha vida, mas eu sempre rechaçava tudo, assim, que vinha. Hoje eu percebo que a minha vida mudou completamente, principalmente pela autoharmonização, né? Na minha vida, assim, eu me auto-harmonizar, estar sempre em equilíbrio, isso mudou completamente. A gente começa a refletir com as situações cotidianas, nossas atitudes. Então, assim, para minha vida mesmo, fazendo a terapia, sendo terapeuta de mim mesma, eu já estou quebrando várias crenças e medos e até sentimentos ruins que estão tão perto, tão presentes na nossa vida que a gente nem percebe, né? O equilíbrio constante dos chakras, eu comecei a perceber que esses desequilíbrios estavam muito no plexo solar, né? Muitas emoções ali guardadas no sacro e no básico. Eu vi também que eu não tenho esses 3 chakras expandidos. Percebi que eu não tenho aterramento, que eu não quero estar aqui no planeta, que eu não quero estar vivendo na matéria. E aí todas essas percepções começaram a partir desse tratamento, desse alinhamento que a gente estava fazendo. Começa a alinhar, começa a estudar, começa a aprender, e tu começa a perceber que a tua vida tem tudo a ver com alinhamento de chakra. Não tem tudo, é energia pura, né? Inclusive, também parei de tomar antidepressivo em abril, tudo com acompanhamento médico, né? E hoje eu estou conseguindo ficar sem antidepressivo. Não é fascinante isso? Imagine agora que, além de transformar a si mesma e outras pessoas com a radiestesia terapêutica, você ainda pode fazer isso com 100% de confiança, deixando de lado principalmente o medo de não gerar resultados. Mas fique tranquila que eu estou aqui para te mostrar justamente o caminho, os 3 pilares fundamentais para você se tornar uma terapeuta holística que gera transformações em si, na sua família e nas pessoas que você desejar, com 100% de confiança através da radiestesia terapêutica, podendo até viver financeiramente disso, como profissão. Então vamos para o primeiro pilar? E o primeiro pilar é ser terapeuta de si mesma. Eu não sei se você já parou para pensar nisso,
Mas o primeiro passo para você se tornar uma terapeuta holística 100% confiante, antes de mais nada, é sendo terapeuta de si mesma. Além de te mostrar o porquê ser terapeuta de si mesma te leva a 100% de confiança, eu vou te ensinar como começar a ser terapeuta de si mesma ainda nessa aula. Então fica aqui comigo até o final, tá? Eu tenho certeza que você já teve ou tem algum conhecimento sobre alguma ferramenta importante que transformaria a sua vida, mas quase nunca usa a seu favor. Sabe aquele famoso dito popular, casa de ferreiro, espeto de pau? Pois é. Deixa eu te dar 2 exemplos super simples primeiro. Se você é mãe ou pai, sabe quando seu filho tinha febre e você ficava a noite inteira olhando para ele para ver se a febre ia baixar ou se ia subir? Mas quando você fica doente, você nem dá bola, não toma remédio e ainda vai lá fora no vento pendurar roupa no varal? Quantas vezes você usou aquela louça de casamento linda para si mesma e para as pessoas que moram com você? Por que você só usa essa louça para as visitas, para outras pessoas? Se você já é terapeuta holística, seja reikiana, teta healer, taróloga ou consteladora familiar, qual foi a última vez que você aplicou a técnica em você? E os florais e óleos essenciais que você indica para todo mundo, qual que você está usando nesse momento? Percebe que com terapia e conhecimento é a mesma coisa? Você pega na mão dos outros, você ensina atalhos, você dá conselhos, mas você mesma fica sempre para depois. É como se na fila da sua vida você estivesse sempre no final, a última prioridade. É por isso que eu bato tanto na tecla de usar o conhecimento ao seu favor. Aqui no nosso caso, sendo terapeuta de si mesma. Pois é ter a transformação de vida que você tanto busca fora nas suas próprias mãos. E como é que eu vou transformar a minha vida sendo terapeuta de mim mesma, Mari? Eu não entendo nada de terapia. Calma que eu vou te mostrar todos os detalhes nessas 3 aulas do evento. Dentro do método da radiestesia terapêutica, você tem a oportunidade de transformar a sua própria vida em 5 frentes diferentes. Já anota aí. Primeiro, na sua saúde física, lidando com dores e problemas de saúde. Na saúde energética, lidando com o seu emocional, mental e espiritual. Nos relacionamentos, tanto afetivo quanto familiar. Na área profissional e financeira, inclusive destravando a sua prosperidade, materializando os seus objetivos, e na harmonização de ambientes, seja na sua casa, empresa ou até negócios. Eu vou te dar aqui alguns exemplos para você já começar a observar aí na sua vida como que a energia está te influenciando, como que a sua energia está te influenciando e afetando essas 5 áreas da sua vida. Se elas estão te afetando positivamente ou negativamente. Vai anotando aí cada uma dessas 5 áreas para você observar depois dessa nossa aula, tá? Bom, a primeira área é a saúde física. Eu vou te dar alguns exemplos dos meus primeiros tratamentos como terapeuta de mim mesma para você entender o quanto você também pode ser transformada. Por anos, eu sofri de fortes crises de enxaqueca por pelo menos 3 dias seguidos durante a TPM, e eu queria combater isso a todo custo. Se você é mulher, você sabe muito bem do que eu estou falando. Até que um dia, usando uma técnica da radiestesia para elaboração de remédios em água energizada, eu elaborei o meu primeiro remédio para dor de cabeça, impregnando a informação da Neosaldina na água. A experiência foi incrível, porque eu substituí o remédio alopático por um remédio energético que eu mesma fabriquei. E a dor passou em 15 minutos, enquanto que com o remédio em si demorava mais de 1 hora para passar. Mesmo sendo fantástico, no mês seguinte eu tinha as mesmas dores, porque eu só eliminava o sintoma, a dor de cabeça, mas eu não tratava a causa. Qual era a causa raiz daquelas dores de cabeça crônicas? Com a radiestesia, eu comecei a pesquisar a causa raiz daquelas dores. E aí eu fui escaneando todo o meu corpo, todos os meus chakras e descobri que além do meu chakra frontal estar em desequilíbrio, eu também tinha um hormônio em desequilíbrio, o estrógeno. Então bastou equilibrar o hormônio e o chakra e eu nunca mais tive aquelas dores de cabeça. Mas Mari, o que é chakra?
Calma que daqui a pouquinho eu vou te explicar, tá? Eu também tinha dores crônicas terríveis na lombar, que quando dava crise doía até para respirar. Mesmo eu tendo realmente um problema físico de vértebras bem juntinhas assim, a causa raiz das dores era muito além disso. O gatilho que disparava a inflamação na minha lombar era emocional. E isso afetava o meu chakra básico, é um chakra que fica bem aqui na base da coluna, bem na base da lombar. Depois de encontrar a causa raiz das dores da lombar com a radiestesia, eu elaborei um tratamento robusto e após 4 meses eu não tinha dores mais. E pasme, até a síndrome do ovário policístico, que eu carreguei dos 14 aos 25 anos, eu pude eliminar com a radiestesia. Mesmo o ginecologista dizendo que era crônico, típico do meu organismo e que eu teria para sempre esses cistos. E não sou só eu não. Veja esse exemplo da Roseli, minha aluna da turma ametista. Ela foi diagnosticada com herpes zoster e o médico disse que era uma doença grave, que ela ia sentir muitas dores e criar bolhas. Ela elaborou um remédio energético e até o médico ficou surpreso com a recuperação. Nem ele acreditou no que viu, porque em função da quantidade de manchas que saíram na pele, era para ela estar cheia de bolhas, mas ela não estava. E o médico ficou ainda mais surpreso porque ela não estava mais tomando o remédio que ele indicou. Veja esse exemplo de outra aluna minha, a Simone, da turma Sodalita, que deixou ela e o marido boquiabertos. Certo dia, ela amanheceu com gripe, dor no corpo e na cabeça e fez um remédio energético que ficou pronto em 30 minutos. Como ela mesma disse, o troço funcionou, porque ela tomou de manhã e no meio da tarde já estava bem melhor, sem coriza, sem dores. E o melhor de tudo é que, assim como eu, ela detesta tomar remédio. E poder se tratar com água energizada a fez ter certeza de que ela encontrou o seu propósito de vida. E tem o exemplo da Helenice também, que fez um antibiótico em água energizada, a azitromicina, para dor de garganta, e assim como a indicação para tomar o remédio alopático era 1 comprimido por dia, a indicação do pêndulo para tomar o remédio energizado também foi 1 gole por dia. E rapidamente ela melhorou da dor de garganta. E tem também a Patrícia da turma Sodalita. Ela montou um tratamento para síndrome do túnel do carpo, pois não estava conseguindo fazer quase nada. A mão dela doía muito ao ficar segurando o pêndulo. Ela está se sentindo ótima e antes mesmo de terminar o tratamento, ela já estava conseguindo trabalhar. Foi um sucesso o tratamento. E o melhor de tudo é que ela postou na comunidade de alunos no Facebook e a Andrea, que tem essa mesma síndrome, se inspirou para tratar também. E não precisa ser só para você não. Esse conhecimento pode ser utilizado para a sua família, para você ajudar aqueles que você ama. A Elisa, por exemplo, aluna da turma turquesa, fez um remédio para a filha que sofre de ansiedade e tem sempre dores de cabeça. Sempre que ela tem, ela toma um remédio energético. E o mais interessante é que com o passar do tempo, a frequência das dores foram diminuindo. A própria Elisa, mãe dela, tomou esse remédio na enxaqueca menstrual e rapidamente a dor diminuiu. E tem outros muitos exemplos de pessoas que realmente aplicaram esse conhecimento e transformaram a si mesmas e aqueles que mais amam, a família. Não foi só isso, né? Eu fui fazer um dos remédios que eu fiz, né? Que eu até achei fantástico essa questão de dizer, como assim que a gente consegue fazer um remédio, né? Fica uma pontinha, assim, de dúvida, será que eu vou saber fazer? Será que vai dar realmente certo? Será que vai dar certo primeiro? Sabe aquelas... Principalmente nas primeiras vezes, né? Exatamente. Mas teve um dia, meu filho tava com febre, tava com 38 graus e tava começando a aumentar, 38,2 e tal. Aí eu comecei a ficar preocupada, eu falei, bom, eu vou fazer um remedinho pra ele, um remedinho antitérmico, né? Pois eu fiz, dali 10 minutos eu medi, tava 37,9. Eu falei, não. Aí eu fiquei, gente, acho que tá funcionando o negócio. Aí eu fui lá 10 minutinhos depois de novo, já tava 36. Aí eu fiquei, gente, esse negócio funciona. Eu fiquei tão feliz que eu falei, gente, isso aqui é mágico, né? E às vezes, quando você dá um remédio realmente alopático, às vezes demora 20 minutos, meia hora, 40 minutos pra realmente começar a baixar a febre. E eu falei, gente, isso aqui com 10 minutinhos já tava baixando. Quanto dinheiro a gente gasta com remédios, médicos, terapias diversas e não resolvemos o problema. Às vezes até resolve por um tempo, mas quando o problema não é tratado em sua causa raiz, ele acaba voltando depois, né?
Como seria se você pudesse elaborar um remédio energético, uma Neosaldina para dores de cabeça, por exemplo? Como seria beber uma água energizada com saúde que revitaliza todas as suas células? Como seria se você pudesse eliminar dores ou problemas crônicos que você tem há anos no corpo físico? Mas além de tratar da saúde física, a segunda área que você pode transformar sendo terapeuta de si mesma é a sua saúde energética, transformando o seu mental, emocional e espiritual. Lembra que eu te contei que eu vivia com a cabeça cheia de coisa, mas sem energia para fazer nada? Que eu vivia procrastinando e com um sono descomunal? Para piorar, eu sofria de ansiedade, estresse e ficava dias remoendo as emoções. Mas não é à toa que eu estou em outro patamar. É graças à minha harmonização energética. Eu não sei se você sabe, mas nós temos 7 principais pontos de energia em nosso corpo, que nós chamamos de chakras. E esses chakras afetam aspectos mentais, emocionais, espirituais e físicos de cada um de nós, devendo estar sempre equilibrados. Quando a gente trabalha a energia dos nossos chakras, saímos de um estado de desequilíbrio para um estado de equilíbrio. Nesse momento, a gente troca, por exemplo, o excesso de informação, a bagunça mental, por clareza e organização. O estado de ansiedade, angústia ou depressão por leveza, calma e alegria. A gente troca a montanha-russa de emoções por estabilidade emocional. E a gente também troca a procrastinação e a falta de energia por vigor, produtividade e passa a finalmente resolver as coisas. A gente troca a fuga para o futuro ou para o passado por estar e viver no momento presente. A gente recupera o brilho pessoal, a autoconfiança e ainda se reconecta espiritualmente com o nosso eu divino e com algo muito maior do que nós. Tudo isso harmonizando a nossa energia com a radiestesia terapêutica. São coisas assim que me fazem ouvir sempre a seguinte frase: Mari, você parece um alecrim dourado. Tudo sempre dá certo na sua vida. Comigo não é assim. Claro, é porque eu uso de todo o conhecimento dessa ferramenta que é a radiestesia terapêutica ao meu favor, cuidando da minha saúde física, da minha saúde energética, do meu relacionamento, prosperidade financeira e até da minha casa. Tudo isso como terapeuta de mim mesma. É por isso que existe uma Mari antes e depois da radiestesia terapêutica. E eu não sou a única. Todos, limpeza de ambiente, de aura, de chakra, fez muita diferença na minha vida. Eu vou até explicar assim algumas coisas. Nós que somos terapeutas, a gente tem essa máxima aqui dentro do Instituto, que o terapeuta tem que ser terapeutizado. Ou seja, ele tem que se cuidar também. Não adianta ficar falando que os outros têm que se cuidar, não se cuidar. Sim, eu tinha feito vários processos, reiki, enfim. E o que acontecia? Eu ficava sem energia. Até a gente acreditava que era por causa do contato de vários tipos de energia, etc e tal. Não que não fosse também, mas alguma coisa estava errada. O que o curso da Mari trouxe que eu não tinha visto em lugar nenhum dos cursos que eu tinha feito de radiestesia? Alguém que falasse sobre aura e sobre chakras dentro da radiestesia. Quando eu fui fazer a leitura da minha aura, pensa numa aura reganhada, que estava lá mais de 70% aberta. E é por isso que eu não tinha energia, porque eu sugava, todo mundo sugava a minha energia. Ela estava reganhada, né? E, obviamente, os chakras não se mantinham alinhados por muito tempo. E os chakras se alinhavam, estava maravilhoso, disposto, aquela semana, pondo fogo no rabo da raposa, e daqui a pouco, do nada, aquilo parecia que tinha acabado. Eu falei, gente, o que acha que acontece, né? E eles têm energia para nada, e não é que eu não gostasse, porque eu sou apaixonado por isso. E aí eu não entendia por que essa apatia toda. Eu falei, gente, depressão não pode ser, isso aqui não é. Mas onde está isso? Está na parte energética, ok. Mas quem me trouxe clareza e como fechar, como tratar essa aura aberta, foi aqui no curso de radiestesia terapêutica. O que a radiestesia é na minha vida e o que ela mudou? Para mim, foi um divisor de águas. Por quê? Antes dela, eu era assim, procrastinava em tudo, totalmente indecisa. Para o pessoal ter ideia, eu fiz 3 faculdades, me formei nas 3, não exerci nenhuma das profissões. Me tornei confeiteira e cake designer, trabalho com isso até hoje, tem 6 anos. Porém, também não estava satisfeita. Trabalhando, e aquela coisa assim que não fluía. Na minha vida antes da radiestesia, nada estava fluindo. Parte emocional, financeira, relacionamentos, ansiedade, irritação, era anos, esse embaralhamento de ideias. Quando eu comecei a fazer esses tratamentos, tudo já começou a fluir. A gente conseguiu comprar uma casa nova,
O relacionamento melhorou absurdamente, porque antes, assim, eu e meu marido, vamos dizer assim, a gente não conversava. Era sempre discussões. E depois disso, não. E fazendo em mim, isso também já ia afetando ele. Assim, é sensacional. Surreal, né? Mas tem muito mais casos. Dá uma olhada nessa outra aluna aqui, a Val, da turma turquesa. Depois que ela fez a sua própria harmonização dos chakras, não teve mais bruxismo nem dores de cabeça. Ela fez um tratamento para prosperidade e as vendas dela estão aumentando. Ela se sente mais tranquila e confiante de alcançar os seus sonhos. E ela está até tratando a depressão da irmã, que também já está com mais disposição para fazer tudo o que precisa. E ainda por cima iniciou um tratamento para emagrecimento. Tá transformando tudo por aí, hein, Val? E tem também o exemplo da Patrícia, da turma Sodalita, que estava há muito tempo sem disposição para nada, procrastinando, sem objetivos, não terminava o que começava, tipo eu, anos atrás. Ela fez a sua própria harmonização energética e passou por um novo estado de energia. Hoje ela acorda cedo, cheia de gás, com ideias e super disposta. E ainda completou dizendo que achou que ia demorar para se sentir assim, mas foi tão rápido que ela está até pasma. Ou a Anísia, da turma Esmeralda, que estava se sentindo com fadiga mental e decidiu analisar a si mesma pela primeira vez. Olha só o que ela conta, que foi muito emocionante, que está sendo muito gostosa essa experiência com a radiestesia terapêutica. Porque na análise dela, indicou o desequilíbrio do chakra frontal e apenas um gráfico para tratar. E em 10 horas, ela já estava se sentindo outra, sentindo não só a mente mais calma, clara e focada, mas até a disposição física dela melhorou muito. E eu poderia ficar aqui te mostrando mais zilhões de exemplos, tá? Mas eu vou te mostrar só mais esse para fechar com chave de ouro. A Tati, da turma Esmeralda, compartilhou que fez a harmonização de chakras, aura e corpos sutis e começou o tratamento da depressão. Ela achou que nada tinha mudado, até que ela conseguiu sair para passear com o cachorro dela, o que ela não fazia há 3 anos. Porque ela tem uma hérnia de disco na lombar que a impedia de caminhar distâncias maiores. Mas ela saiu com ele sem dor alguma, feliz da vida, disposta e cheia de energia. Isso porque o tratamento da depressão ainda nem terminou. Isso é ser terapeuta de si mesma. É não depender mais de outras pessoas, de farmácias, de remédios ou de outras terapias. É poder gerar todas estas transformações em si mesma e na vida daqueles que você mais ama, dos seus filhos, seus pais, seu cônjuge, independente do problema que eles tiverem, se é físico, se é emocional ou mental, que é o que a Mercedes da turma Esmeralda fez. Ela estava equilibrando os chakras do filho mais novo dela. Ele estava com 89% de bloqueio no chakra sacro, com muitas explosões de raiva e preguiçoso para tomar banho. E ela sentiu diferença nele antes mesmo de acabar a harmonização energética. Ele foi pro futebol, tomou banho sozinho, lavou até a cabeça e foi dormir sem gritar ou brigar. Ainda por cima, não acordou mais bravo, está muito mais calmo, como ela mesma disse. Até o tique que ele tinha está quase nulo. Essas nossas crianças têm uma facilidade tremenda de se transformarem com as harmonizações, e rápido. Então eu tenho uma filha ansiosa, né? E ela tá procrastinando muito, né? Vai começar as aulas agora e tal. E eu falei, gente, tem que acabar com isso, porque eu não aguento mais essa menina no ócio, né? Aí eu falei, vou montar aqui hoje, menina do céu. Eu fiz no mesmo dia, a menina saltou, puf, surgiu das cinzas. Aí eu vou ali no parque, eu vou não sei aonde, falei, vai. Porque ela tava assim, nossa, eu não saía do quarto, sabe, aquela coisa? E eu fiquei assim, impressionada. E aí eu falei, eu tenho que fazer mais. Então, assim, é muito bom a gente fazer para as pessoas, mas quando você vê o resultado na sua casa, sabe, é outra coisa. E como tudo que acontece dentro de nós se reflete fora, nos ambientes e nas áreas da vida, como relacionamento, no nosso profissional e financeiro, você também pode harmonizar cada uma dessas áreas especificamente. Então, a terceira área que você pode transformar como terapeuta de si mesma é transformando energeticamente os seus relacionamentos, seja afetivo ou familiar. No caso do relacionamento afetivo, a harmonização vale tanto para aqueles que estão bem e querem elevar ainda mais o patamar do relacionamento,
equilibrando o yin e yang, o feminino e o masculino, e aumentando o companheirismo entre ambos. Por melhor que seja o meu relacionamento, por exemplo, eu harmonizo com a radiestesia terapêutica a cada 3 meses, porque eu sei muito bem a diferença que faz quando eu e o Gabriel estamos olhando para a mesma direção, na mesma sintonia. E a harmonização de relacionamento vale também para quem está solteiro, para quem deseja encontrar o seu par ideal, a metade da sua laranja. E vale mais ainda para quem está num relacionamento afetivo e deseja repaginar a relação, eliminar brigas, discussões e mandar embora aquela nuvem que parece bagunçar tudo entre vocês. Você imaginava o quanto a sua energia em desequilíbrio poderia afetar a sua relação afetiva e familiar? A Julieta da Turma Pirita, por exemplo, começou fazendo a harmonização de relacionamento e melhorou muito a relação entre ela e o marido. Ela conta que era uma situação difícil, mas melhorou muito. Hoje ela tem paz, antes eram brigas constantes e a filha dela está mais feliz. E olha que bacana o caso da Marlides, aluna da Turma Esmeralda. Ela conta que tem vários problemas patológicos, como insônia, fadiga, cansaço, mas nunca tinha tido sucesso com outros métodos. Até que, abre aspas, surgiu do nada uma moça linda, inspirando confianças em suas palavras e convidando para um workshop e eu pensei, por que não? E aqui estou eu. #Esmeralda. Ela começou fabricando remédios e achou fantástico. A autoanálise dela também está gerando resultados e a harmonização para relacionamento também, mesmo o marido não acreditando. Ela fez para ela e com o tratamento em curso já deu para perceber sinais de transformação, inclusive no marido. E você não precisa escolher uma única área para você transformar sendo terapeuta de si mesma. Não precisa ser só saúde física, ou ser só saúde energética, ou só relacionamento. A Carla da Turma Pirita, por exemplo, conseguiu eliminar uma pedra nos rins, fez tratamento para o esposo que estava quase marcando uma cirurgia no quadril por conta de um problema ortopédico e a dor foi totalmente embora. Fez para zumbido no ouvido e já melhorou 90%. E fez a harmonização de casal para a irmã, que estava quase se separando. E ela e o esposo se entenderam e está tratando a ansiedade da filha. E ainda contou que tem mais alguns outros tratamentos em andamento. E agora vem a quarta área que toda terapeuta de si mesma ama harmonizar. É talvez a área mais desejada, mais tratada, a que tem os resultados mais inimagináveis. É a harmonização da área profissional e financeira. Quando identificamos os desequilíbrios energéticos que travam a nossa evolução profissional e que causam dificuldades financeiras, escassez, sabe aquela coisa de nem ver a cor do dinheiro? Então, a gente destrava essas importantes áreas da vida, mas também conseguimos finalmente prosperar, viver uma vida abundante e nos livrar das frustrações profissionais, encontrando inclusive a nossa missão de vida. Eu mesma devo muito à harmonização dessa quarta área, porque me possibilitou crescer como engenheira nas empresas que eu trabalhei, me possibilitou passar em todas as entrevistas de emprego que eu fiz na vida e também me possibilitou fazer a transição de carreira de engenheira para terapeuta holística, prosperando e vivendo da radiestesia terapêutica, que é o meu propósito. Para você ver como isso funciona na prática, lê esse caso aqui comigo da Bel, aluna da turma Sodalita. Ela fez uma harmonização profissional. Ela conta assim, abre aspas, meu maior resultado foi muito rápido. Eu trabalho num órgão público e o clima lá estava pesadíssimo. Muita fofoca, brigas por bobagem, povo adoecendo, muito triste mesmo. Montei o tratamento à noite e no outro dia fui trabalhar e o clima da minha sala estava bem diferente. As pessoas rindo, se abraçando, desejando coisas boas umas para as outras, enfim, um ambiente gostoso de trabalhar. Eu senti uma coisa tão boa por saber que eu posso ajudar. Antes eu nem acreditava. E tem também o caso da Rose, que fez uma harmonização para prosperidade, para acelerar o atendimento em auriculoterapia dela. Em uma semana ela já começou a colher os frutos,
pois estava sem atender há 2 meses e já havia conseguido 2 agendamentos em uma semana. Como diria ela, brilha a prosperidade, brilha o universo, brilha a radiestesia. E junto das infinitas possibilidades de harmonizar tanto o profissional quanto a sua prosperidade, você ainda pode materializar os seus objetivos, sejam eles profissionais, financeiros, de compra e venda de imóveis, carros, destravar processos na justiça e o que mais a sua mente imaginar ou nem imaginar. Nessa mesma época aí que eu fiz a radiestesia terapêutica também para prosperidade e tal, eu fiz também com a intenção de vender uma casa que tá parada ali já fazia 3 anos. Pois a gente vendeu a casa. Gente, e eu pensei que era uma coisa que ia demorar muito, porque você tinha comentado, né? Quando é coisa material, pode ser que demore um pouquinho mais, não é igual um tratamento energético de chakra, de aura e tal. Então, assim, eu pensei, bom, a minha intenção tá aqui, o tratamentinho tá aqui, e a gente vendeu. Ai, que benção, a gente vendeu. Esse primeiro apartamento que você vendeu, que você falou que fazia 3 anos que você não vendia. Era uma casa. Uma casa. Em quanto tempo você vendeu depois do tratamento? Só pra eu ter uma noção. Olha, salvo engano, foi menos de 30 dias. Comecei várias questões do meu marido, a gente tinha uma casa. Há 5 anos a gente não conseguia vender essa casa, de jeito nenhum, a gente precisava muito vender essa casa. Vamos trabalhar a prosperidade, vamos trabalhar, vamos desimpregnar, vamos limpar este campo, entendeu? Ai, Mari, coisa nem de 15 dias nós vendemos a casa. Você tá brincando? Eu não tô brincando, é verdade. É verdade. Não é incrível? Agora, olha esse depoimento aqui da Vanessa, da turma Esmeralda. Esse foi o primeiro tratamento que ela fez com a ajuda da prof, euzinha, porque ela só tinha 2 semanas dentro da Como RT. Ela financiou um carro e acabou tendo que vender. A pessoa que comprou o carro assumiu as prestações e fazia 2 meses que não pagava as parcelas do carro e simplesmente sumiu da face da terra. Bloqueou ela no WhatsApp e não atendia as ligações. Ela fez a análise e montou o tratamento, mas até não estava acreditando muito, porque os gráficos, os tratamentos que estavam para serem montados, era somente em minutos e horas. E na cabeça dela era difícil desse caso ser solucionado tão rápido assim, mas ela fez. Ela montou o tratamento em 28 de setembro e no dia 7 de outubro a pessoa não só pagou as prestações atrasadas, como quitou o carro todo. Boa, Van, é isso aí. #terapeuta de si mesma. A Adriele, por exemplo, da turma Pirita, tinha um processo desde 2021 parado na justiça e no dia 25 de maio ela montou um tratamento de materialização. No dia seguinte, dia 26 de maio, a certidão foi expedida e no dia 27 o processo andou. Não é surreal? E para finalizar, a 5ª área que você pode transformar são os ambientes. A sua casa, o seu lar, que também são reflexo da sua energia e te influenciam de volta. Se você está desequilibrada, você desequilibra a sua casa. Se você tem depressão ou problemas de saúde, a sua casa também adoece. Se você tem dificuldade de colocar os projetos em ação e vive procrastinando, a energia da sua casa também estagna, fica travada. E quando o ambiente se desequilibra e vai acumulando mês após mês, mais e mais desequilíbrios, ele também afeta você e a sua harmonia familiar de volta. Isso vira uma bola de neve gigante, porque as áreas da sua vida também são afetadas, principalmente a sua prosperidade. Aqui da minha casa, e assim, a gente tava tendo algumas brigas, né? Chegava em casa, tava fora de casa, tava ok, tava tudo belezinha. Chegava em casa do nada, por causa do chinelo que tava aqui fora, eu pegava. Então, assim, tipo, sem motivo, sabe? E eu falei, meu, tem alguma coisa errada, porque não é possível chegar em casa e acontecer isso. E aí fizemos a harmonização aqui de casa. Gente, é impressionante. Parece que veio uma nuvem e fez assim, levou tudo embora. Limpou. E tava antes. Nossa, eu não tenho nem comparação. Hoje tá tudo perfeito, tá tudo fluindo. O meu trabalho, o trabalho dele, a nossa prosperidade, a nossa família. Tudo fluindo perfeitamente bem, sabe? Como tem que ser. No caso da Vanessa, aluna da turma Quartzo Rosa, ela não fez uma harmonização específica para relacionamento ou para a prosperidade dela, como a gente viu nos exemplos anteriores. Tudo que ela fez foi harmonizar a casa dela.
E como você viu, isso se refletiu de forma positiva na família dela, no relacionamento e na prosperidade. E a harmonização de ambientes não precisa ser só para sua casa, tá? Pode ser para sua empresa, para sua loja ou para o seu negócio. Bom, eu poderia ficar aqui o dia inteiro te falando de um monte de desequilíbrio energético que você pode ter e quanta transformação você geraria como terapeuta de si mesma com a radiestesia terapêutica, harmonizando essas 5 áreas da sua vida: saúde física, saúde energética, seus relacionamentos, profissional e financeiro e até a sua casa. Mas como o nosso evento só está começando, vamos seguir aqui que eu ainda tenho muita coisa para te ensinar. Além de ser terapeuta de si mesma, já ser incrível por permitir que você trate a si mesma física e energeticamente, que você trate o seu relacionamento, prosperidade e ainda trate as pessoas que você ama, isso te levará a ser uma terapeuta holística 100% confiante, para transformar não só a si mesma, mas para transformar outras pessoas, como seus clientes. Mas isso eu só vou te contar na segunda aula desse nosso evento, tá? Ou seja, tudo isso que eu te ensinei até aqui é apenas o primeiro pilar do terapeuta 100% confiante, que é ser terapeuta de si mesma. Como assim, Mari? Atenta agora para o pulo do gato. Quando você faz a sua própria harmonização, você tem clareza de como funciona um tratamento do início ao fim. Vou te explicar. Durante a análise, você consegue entender o que significa cada desequilíbrio que você tem e como eles te afetam. Ou seja, qual a relação daquele desequilíbrio com a sua procrastinação ou depressão, por exemplo? Você entende qual a relação daquele desequilíbrio com a sua dificuldade em prosperar. E durante o tratamento, você ainda consegue sentir cada etapa da harmonização, cada equilíbrio que está sendo feito. Então eu sei por experiência própria que harmonizar o meu chakra sacro e básico me dão tanta energia que se eu fizesse essa harmonização à noite, eu poderia até passar a noite em claro, por exemplo. Que durante a limpeza e a harmonização do meu chakra frontal e do meu campo mental, poderia me dar bastante sono ou até dor de cabeça por um tempinho. Então, toda vez que um cliente comenta algo do tipo, eu tenho 100% de confiança de falar para ele que é assim mesmo, que faz parte do equilíbrio energético, porque eu vivo isso na minha pele. E como eu sou esponja, eu pego muito rápido as coisas. E aí, tudo bem, chegou a hora de eu fazer os meus chakras. Menina do céu, mas o meu frontal foi uma coisa absurda, um sono absurdo que me deu, uma dor de cabeça. Eu falei, gente, o que é isso? Não é verdade? É verdade. E aí eu senti o frontal e o sacro. Daí acabou o gráfico, a harmonização, foi embora. A dor foi embora. Eu tenho 100% de confiança de afirmar para o meu cliente que ele vai se sentir mais disposto, mais produtivo e mais feliz, porque eu também procrastinava. Eu tenho 100% de confiança de dizer que as pessoas ao redor dele vão passar a notá-lo, que ele vai atrair coisas boas, porque eu sei na pele como é estar com a energia elevada. É assim que você ganha 100% de confiança, tendo o seu próprio laboratório, sendo terapeuta de si mesma, observando cada transformação que acontece com você. Isso é autoconhecimento puro. Primeiro, né, na minha curiosidade, eu quis entender o meu padrão de desequilíbrio. Deixa eu fazer minha análise completa, utilizando o método mesmo. Analisei, equilibrei, deixei lá, passou. Aí depois, só que aí o que aconteceu? Depois de uma semana eu tava lá conferindo, e aí o meu frontal hiperativo, o meu cardíaco hiperativo, né, e esses padrões começaram a se repetir, e foi legal que eu fui me conhecendo, poxa, o que tem aqui? Aí eu fui me aprofundando um pouco mais, né, com relação de autoconhecimento, trabalho, o que eu estava fazendo, o que a radiestesia tinha a ver com tudo isso. Então eu comecei a realmente entender quais eram os meus desequilíbrios, e quando acontecia alguma situação, o que acontecia com os meus chakras. Poxa, né, sei lá, tô com TPM, estressada, irritada, deixa eu ver o que tá acontecendo. Ia lá verificar, aí afetava o plexo solar. Ah, tô ansiosa com alguma coisa, muita coisa acontecendo, vou apresentar alguma coisa. Ia lá, o cardíaco e o frontal em desequilíbrio. Desanimada, tô sem energia, né, tô totalmente indisposta pra, sei lá, trabalhar, enfim, fazer alguma coisa. Meu chakra sacro estava hipoativo. Então, eu meio que, literalmente, eu fiz uma análise minha nesse período, para eu realmente me entender, né? Autoconhecimento puro. Isso.
puro. E aí, assim, quando eu falo que o meu quarto, né, virou meu laboratório, quase não tem espaço pra mim aqui. Quando eu comecei a fazer pra mim mesmo, eu acreditava já que tudo é energia, enfim, mas sentir através da radiestesia foi uma coisa, assim, realmente uma experiência inédita pra mim, porque, por exemplo, quando eu tava fazendo o equilíbrio dos chakras, né? Eu lembro até agora, assim, quando eu tava fazendo o equilíbrio do cardíaco, eu senti meu coração pulsar muito forte, assim. Falei, gente, o que é isso? E eu fui percebendo, falei, gente, isso aqui é energia, né? Como pode, né? Você tá fazendo aqui, tal, o equilíbrio, você tá sentindo. E aí foi a mesma coisa quando foi do plexo solar, aconteceu a mesma coisa que eu senti até uma pontadinha, assim. Uau. E até assustei, assim, na hora, só que eu falei, não, isso aqui é um equilíbrio e tal. Aí tanto que, quando eu vi, assim, faltavam uns 10 minutinhos, eu falei, sei que tá equilibrando, eu sei que é pro meu bem. E assim, quando terminou, eu senti, parecia que realmente tava fluindo ali, que de fato tava, né, Mari? E quando eu fiz, por exemplo, do laríngeo, eu senti alguma coisa, assim, uma energia que, assim, sabe? Ao mesmo tempo que parece louco, parece mágico, é uma sensação, assim, que você realmente consegue sentir. Então não é uma coisa que tá só em teoria, se você vai lá e faz, por isso que eu falo, tem que fazer mesmo, e tem que começar por si mesmo, né? E eu vou repetir, tá? Você não precisa ter dom nenhum, nem conhecimento prévio para fazer nada disso que eu te mostrei aqui. A radiestesia é democrática, qualquer pessoa pode estudar e aplicar. E eu estou aqui para te ajudar nisso, tá? Fica tranquila que nós vamos avançar juntas. E eu tenho certeza absoluta que você também terá 100% de confiança. Mas lembra que eu te falei que ainda hoje, nessa aula, eu ia te ensinar a ser terapeuta de si mesmo? Mesmo sem saber nada de radiestesia ou pêndulo? Pois é, esse é o meu presente para você. Se você foi observando e anotando alguns pontos de mudanças que você deseja para si mesma, enquanto eu te explicava essas 5 grandes áreas que você pode transformar, é porque você realmente possui alguns desses desequilíbrios e eles refletem fora de você, na sua vida. Mas na verdade está tudo dentro de você. Então eu vou te convidar agora para uma viagem rápida, mais profunda para dentro de você, para você já sentir o gostinho do que é se transformar sendo terapeuta de si mesma. Prepare o seu coração. Você viu que logo no começo eu falei que eu te ensinaria como começar a ser terapeuta de si mesma ou de si mesmo ainda hoje, e é através deste presente. Na radiestesia, a gente utiliza de um instrumento que é o pêndulo para fazer qualquer tipo de análise energética, sejam de pessoas, de ambientes ou de situações, como eu já expliquei para você na primeira aula. Mas como você provavelmente ainda não tem o pêndulo, eu vou te ensinar como começar a ser terapeuta de si mesmo ainda hoje, utilizando o seu pêndulo interior. Sim, eu não sei se você sabe, mas bem aqui no centro, entre o coração e os pulmões, existe o chakra cardíaco, que está relacionado à nossa glândula endócrina timo. O timo, ou chakra cardíaco, é o que a gente chama de pêndulo interior. Este pêndulo interior, ele vai te mostrar respostas. Respostas que você tanto procura, tanto para tomadas de decisões, quanto para diferentes caminhos, talvez até te ajudando a definir qual é a sua missão de vida. Então, não agora, ao meu comando, eu vou te levar para uma meditação rápida para que você se conecte com o seu pêndulo interior e comece a ser terapeuta de si mesma ainda hoje. Eu vou pedir para que você descruze braços e pernas e tome uma respiração lenta e profunda 3 vezes, daqui a pouquinho. Depois que você fizer essas respirações, eu vou te levar para se conectar com o seu pêndulo interior. E você só deve seguir a esses passos de maneira rápida e concentrada. Vamos lá? Então, descruze braços e pernas, apoie os pés sobre o chão e feche os olhos. Respire lenta e profundamente 3 vezes, inspirando pelo nariz e expirando pelo nariz. Inspire e expire lentamente 3 vezes. Você sentirá que o seu estado cerebral reduz. Você passará de um estado acordado para um estado relaxado. Continue inspirando e expirando e você atingirá o estado cerebral alfa. É com este estado cerebral que nós praticamos radiestesia. Agora que você já inspirou e expirou lentamente 3 vezes,
Coloque a mão sobre o seu coração e sinta o coração bater. Inspire mais uma vez lenta e profundamente e agora visualize uma cor verde brilhante saindo do seu coração, saindo do seu chakra cardíaco. Este é o seu pêndulo interior. Agora, visualize que essa cor verde linda e brilhante do seu chakra cardíaco expande. Ela expande e acaba cobrindo o seu coração e os seus pulmões. Ela expande mais um pouco e cobre todo o seu peito e seu abdômen como uma bola de luz. Ela continua expandindo e cobrindo agora as suas pernas e braços, e expandindo e cobrindo a sua cabeça. Você está toda coberta por essa luz verde que saiu do seu chakra cardíaco, do seu pêndulo interior. Você e ele agora são apenas um. Na sua mente, abra uma tela e coloque nesta tela um problema seu que você gostaria de resolver. Visualize você passando por este problema. Visualize você vivendo este problema. Visualize-se vivendo um problema que você gostaria de resolver. Agora, se concentre e veja se essa luz verde que te cobre todo, se o seu chakra cardíaco está expandindo mais ainda quando vê esse problema, ou se ele está encolhendo. Sinta. Quando você está vivendo este problema, o seu chakra cardíaco expande ou encolhe? Sinta. Agora, rapidamente, pegue uma borracha e apague mentalmente essa visão sua vivendo esse problema. Apague rápido. Apague e substitua por uma visualização sua vivendo este problema resolvido. Visualize-se em sua tela mental, vivendo este problema resolvido. Sinta que você agora está feliz, está com saúde, está com harmonia. Você está vivendo com esse problema já resolvido. Visualize, sinta como é você com isto eliminado. Você feliz, com saúde, com harmonia. Agora repare se essa luz verde que te cobre toda, se seu chakra cardíaco expande quando você está visualizando você com o problema resolvido ou se ele encolhe. Quando você se visualiza sendo feliz, com harmonia e com saúde, a sua energia se expande mais ainda ou encolhe? Sinta. Essa é a resposta do seu pêndulo interior. Ele vai sempre te dizer qual é a melhor decisão, qual é a melhor escolha, qual é a melhor situação para você. Expandindo quando você estiver vivendo aquilo que você deve viver e encolhendo todas as vezes que você estiver indo por um caminho errado. Ele vai te mostrar exatamente o ponto de virada, a hora que você deve deixar para trás o que está fazendo ele encolher e buscar aquilo que faça ele expandir. Assim você tomará melhores decisões, melhores caminhos, você se conhecerá ainda melhor. E poderá seguir tendo o seu pêndulo interior como guia para uma vida feliz, saudável e cheia de harmonia. Agradeça mentalmente, ainda de olhos fechados, pela oportunidade de experienciar pela primeira vez o seu pêndulo interior. Visualize essa luz verde brilhante do seu chakra saindo pelo chakra cardíaco e conectando na terra, abaixo dos seus pés. Visualize essa energia verde que está te cobrindo todo, saindo pelo chakra cardíaco e aterrando. Isso, visualize. É uma forma de você mostrar para o planeta, para a Mãe Terra, que é este estado de felicidade, saúde e harmonia que você procura. Agora, devagar, vá mexendo as mãos, os dedos dos pés,
E quando estiver pronto e pronta, abra os olhos. Como foi para você se conectar pela primeira vez com o seu pêndulo interior? Imagine que a gente está envolto por um universo de pura energia. Você é pura energia, tudo ao seu redor é pura energia. Todos os seus chakras são pura energia. Quando a gente desvenda esse mundo energético, quando a gente entende, compreende, sente, mede, quantifica esse mundo energético, a gente desvenda tudo. A gente tem todas as respostas. A gente tem o universo em nossas mãos. Todas as vezes em que você desvendar de grau em grau esse universo energético, você terá tudo o que você precisa para ser feliz, com saúde e sempre em harmonia. Muito gostoso, né? É esse quentinho no coração que eu sinto de poder dividir esse presente com você. Bom, até aqui você aprendeu o primeiro pilar fundamental para ser uma terapeuta holística 100% confiante através da radiestesia terapêutica, que é ser terapeuta de si mesma. Isto é, ter o poder de transformar a sua própria vida nas suas próprias mãos. E entendeu ainda como que isso se reflete na sua vida, na sua saúde física, energética e até nos seus relacionamentos e prosperidade. Além disso, você entendeu também que é justamente sendo terapeuta de si mesma que você estará preparada para transformar outras pessoas com 100% de confiança através da radiestesia terapêutica, seja a sua família ou os seus clientes. E na próxima aula, eu vou te mostrar os outros 2 pilares fundamentais do terapeuta holístico 100% confiante, que não só transforma a si mesmo e a quem ama, mas também transforma outras pessoas como seus clientes, prosperando financeiramente como terapeuta profissional. E sabendo do que eu vou te ensinar na segunda aula, seja lá qual for o seu objetivo, se é ser terapeuta de si mesmo ou ser uma terapeuta profissional, você não vai mais precisar que outros terapeutas finalizem o seu tratamento, por medo de não conseguir gerar resultados. Porque eu vou te ensinar também o passo a passo do método da radiestesia terapêutica. Ou seja, você não vai precisar se preocupar como começar um tratamento e muito menos vai se perder no meio do caminho. Sabendo disso, dos 3 pilares do terapeuta holístico 100% confiante, você nunca mais vai sentir que você não está no controle da situação, que você é incapaz de gerar transformações ou ainda incapaz de prosperar como terapeuta holística. E você vai aprender exatamente o que você precisa fazer para parar de sofrer com esse medo de não gerar resultados, medo de começar, medo de errar, medo de se expor, medo da agenda vazia, medo de não prosperar como terapeuta. Então fica de olho que quarta-feira às 8 horas da manhã, horário de Brasília, eu vou te enviar o link dessa aula por e-mail, nos grupos do WhatsApp e também na nossa comunidade secreta do Facebook, que foi feita especialmente para esse evento. Inclusive, enquanto você espera a nossa próxima aula, eu recomendo demais que você clique no botão que está aqui abaixo desse vídeo para você ter acesso à nossa comunidade secreta deste evento do Facebook e deixa lá um comentário. Comenta para mim o que você está achando dessa aula, se você já observou aí, se você tem alguma coisa para mudar, para transformar como terapeuta de si mesma, dentro dessas 5 grandes áreas que você aprendeu nessa aula de hoje. E me conta, qual foi o seu maior insight? Te desafio a comentar lá na comunidade, porque eu realmente quero saber o que você aprendeu e o que você achou dessa aula. O seu comentário é muito importante para mim, tá? É assim que eu ganho energia e motivação para continuar levando essa mensagem para o mundo e continuar com a minha missão de vida, de verdade. Eu vou ler todos os comentários e eu e a minha equipe vamos fazer o máximo para responder todos eles. Eu te espero então na quarta-feira às 8 horas da manhã, horário de Brasília, para nossa segunda aula do evento. Tô te esperando lá na comunidade, hein? Um beijo e Radiestase, a radiestesista que habita em mim, saúda,
o radiestesista, a radiestesista que habita em você. Até quarta. E sempre assim, todas as linhas, as terapeutas sempre me passavam uma coisa. Ah, não, como o Danilo é considerado autista, severo, não verbal, vamos trabalhar a comunicação alternativa. O que é a comunicação alternativa? Para quem não conhece. É em cima de... São PECs, né? São umas plaquinhas visuais que você tem que dar uma previsibilidade para ele do que vai acontecer. Não dá para você chegar para uma criança autista, agora nós vamos embora, a gente vai passar, vamos fazer tais coisas rapidamente. Você tem que mostrar toda a sua rotina do dia, a hora que você acorda, para que sessão você vai, a hora que você vai comer, tomar banho. Você tem que ter toda uma agenda, tem que ter toda uma disciplina. Entendeu? E toda essa comunicação alternativa que foi ofertada de diversas linhas, né? Nada deu certo. Eita. Nenhuma dava certo, mas as terapeutas me falavam, as foros, mas não temos caso, que não dê certo, não temos caso, assim vai dar, assim vai dar. Quando eu pegava já algum tipo de comunicação, tem também em tablet, tá? A comunicação alternativa, ela é bem abrangente, ela é usada em tablets, muitos usam, né? Muitos autistas usam a comunicação. Vamos para um tablet, vamos para um aplicativo, vamos para diversas formas. Nada. Exatamente nada. Entrava numa crise, num surto, coisas assim de segundo, entendeu? Caramba. Mari, eu não dormia? Vamos falar, vai. E eu comecei a dormir faz mais ou menos 1 ano, tá? Ele no quarto dele e eu no meu. Então, assim, 9 anos você sem dormir. Sendo que, assim, o Danilo é 100% mãe carinho. De manhã, de tarde, de noite. E eu já tava, assim, eu falava, meu Deus do céu, eu já sei tudo que eu tenho que fazer. A alimentação sendo trabalhada, todas as intoxicações de metais, de agrotóxicos, de pesticida, glúten. Já estava fazendo de tudo que você pode imaginar e mais um pouco. Como que eu não consigo alguma coisa, entendeu? Porque assim, é desesperador você ver os quadros. É horrível. Até que assim, de tanto gritar pro universo, de tanto gritar, eu estou cansada de estar cansada. Eu já não aguentava mais para onde correr, entendeu? As pessoas querem te ajudar? Querem, mas não conseguem, porque assim, é uma criança que a comunicação dele é a mãe, é a minha mão. É a minha mão que direciona. Então, como que você faz? De tanto gritar pro universo, até que esse ano eu comecei fazendo um curso, vendo da onde que vem isso. De repente, tô no Instagram, num domingo à noite, quem que eu vejo? Mari. Uma menina falando, eu sou engenheira, me tornei terapeuta, radiestesista, eu tinha acabado de fazer o curso, eu falei, pera lá. Engenheira, radiestesista. Eu já tô vindo na área, eu já trabalho com a integrativa, eu já tô com várias linhas, eu já mais ou menos entendo. Sei que, assim, o autismo, uma criança super sensível ao mundo, em questões de adaptações e tal. Peguei o link na hora, já digitei, coloquei, o curso começava na segunda. Eu comprei o curso. Tinha tido uma crise feia, machucou, entendeu? E a crise acontece num limiar muito simples. É uma coisa simples, só pra você entender, Mari. A comida tá acabando, o pedacinho do frango tá acabando e na cabecinha dele, tipo, eu quero mais frango, eu quero mais comida, entendeu? E aí já é uma crise absurda, aquela que descompensa a casa. Você fica maluco. E como farmacêutico integrativo, eu sei que se eu desse uma Ritalina ou um calmante, um ansiolítico, eu ia ter uma solução de 3 meses. E depois ia ter um efeito rebote. É só o sintoma que trata com remédio, né? A causa raiz... Causa nenhuma. Aí entrou a radiestesia da Mari. Você entrou na radiestesia pensando no Danilo? Era essa a sua intenção ou você tinha a intenção de trabalhar com isso, ser terapeuta? Não, Mari. A busca para poder auxiliar o Danilo. Foi a apresentação que você me fez. Então vamos começar a treinar. Só que eu descobri que antes de colocar qualquer coisa pro Danilo, eu tinha que me ajudar. Porque eu tava num nível de ansiedade muito grande. Entendeu? Aquela coisa sufocante. Você tá sufocada, você tá sem respirar. Aí eu falei, eu tô ansiosa? Eu não tô. Eu falei, eu tô muito ansiosa. Por quê? Porque eu fico na expectativa de querer ajudar o Danilo. Entendeu? Como que vai ser a vida dele? A escola, o Danilo já passou por 4 escolas. Eu cuido da minha alimentação, eu sou super disciplinada. Você tem que meditar. Eu falei, não vou meditar nada. Uma mãe estressada não medita. Como que você fala pra uma mãe de um autista não verbal meditar? Não dá. Dá, Mari. Você conseguiu? Dá, Mari. Dá pra meditar, eu consigo. Eu consigo meditar. Eu consigo, eu aprendi a meditar. Porque eu comecei a me tratar. Eu comecei a você começou a cuidar de mim. Terapêutica. 100% confiante. Essa é a diferença. Não é a radiestesia. Eu falo que o 100% confiante
fez com que eu abrangesse para as outras áreas da minha vida, que eu já tenho conhecimento. E como que você saiu? Você se sente? Você saiu, tipo, de uma ansiedade? Você foi para qual estado? Como que você se sente hoje? Confiante, porque era o que eu precisava, Mari. Eu tenho bastante conhecimento na área, por conta da minha formação. Sei tudo que pode atrapalhar, entendeu? Já sabia que, assim, para você tratar uma criança, você tem que tratar primeiro a mãe, o pai ou o cuidador dessa criança, não adianta. Só que eu achava que eu já estava me cuidando, eu pensava nisso. Né? Eu falei, nossa, eu faço até um exercício, tem uma técnica que eu faço que chama LPF, que é Low Pressure Fitness. Eu faço, eu respiro, né? Olha, mas eu não estava cuidando da sua saúde física, né? Só faltava cuidar da saúde energética. Eu não estava sabendo como, na realidade eu não sabia. Eu não tinha a mínima ideia como que eu podia fazer. Então, assim, o Danilo, que como eu disse, autista severo não verbal. É assim, o sistema, ele pede. Você precisa de um papel, você precisa de um diagnóstico. Esse é o diagnóstico. Hoje eu dou um outro diagnóstico. Porque assim, a gente tá no sistema, a gente precisa, não tem jeito. Mas hoje eu dou um outro nome pra isso. É realmente aquela criança extremamente sensível, super evoluída, que há anos luz na tua frente, entendeu? Enfim, primeira coisa. Naquele momento da crise, que deu aquela crise, bora alinhar os chakras, entendeu? Põe sentadinho na cadeira, segura uma mão, segura a outra para não começar a se bater, se machucar. E vamos para os gráficos alinhar os chakras. Rápido, Mari, muito rápido. Entendeu? Uma crise que demorava, sei lá, 1 hora. Entendeu? Foi diminuindo, foi de 30 minutos. Hoje tem crise? Lógico que tem. Como eu te falei, não tem pão mágico. Só que assim, muito mais rápido, o entendimento melhorou. Parece que a compreensão melhorou, entendeu? Antes ele estava com aquela confusão. O diagnóstico sempre foi que não existia nenhum comprometimento mental. Mas a dificuldade de você se expressar, tipo assim, ai, Karina, você tá falando muito, você tá falando menos. Você vai chegar e vai me falar. Imagina para uma criança que não consegue se expressar. Aí eu parei, assim, de ficar pensando somente no autismo e comecei a tratar o meu menino, como um Danilo de 9 anos. Então, assim, radiestesia para ajudar na comunicação, para ajudar no entendimento dele. Então, assim, aí agora o que eu faço, Mari? Eu auxilio os terapeutas do meu menino para direcionar a sessão da melhor forma. Entendeu? Você tá dando aula para os terapeutas dele. Então. Mas o foco principal é da comunicação. Então, isso que eu ia te contar. Hoje ele repete palavras, então eu grito lá, Danilo! Aí ele repete, Danilo! Então, assim, ele está repetindo palavras. Ele não fazia isso? Não, porque assim, ele foi diagnosticado com apraxia de fala. O que é apraxia de fala? É aquela dificuldade motora para falar, entendeu? Então, geralmente quem tem praxis de fala, tem apraxia de fala. Ponto. Uf. Entendeu? Só que como eu sou muito teimosa, eu sou muito insistente, eu realmente sou uma perita, eu realmente pego fogo, eu não estava me contentando com isso, porque eu acho que a gente está aqui, eu acho que o universo é maravilhoso, Deus é maravilhoso, e dentro da gente a gente tem uma centelha divina, e eu acho que a gente tem essa capacidade, e como mãe, eu falei, eu vou mudar esse cenário, eu vou mudar porque eu acho que viemos aqui para sermos felizes, entendeu? Para termos condição. Eu acho que não é... Não que eu não me contente, eu não me contento com aquilo, eu acho que a gente precisa buscar o melhor, entendeu? Mas eu não desisti, não desisto, não vou, entendeu? E não paro, e bora. E aí, se você continuar o tratamento, muito provavelmente ele vai começar a falar mais. Ele vai falar muito mais, Maria. Só queria te fazer uma última pergunta. O que a radiestesia terapêutica significa para você? A confiança, o 100% de confiança, a transformação, ela realmente transmutou a Karina que estava num turbilhão, numa confusão, não conseguindo fazer exatamente nada. Então, assim, essa confiança, ela transmutou a minha vida. Hoje eu medito, hoje eu consigo meditar, hoje eu consigo ajudar outras pessoas, hoje eu consigo ajudar outras mães, né, a se cuidarem também, né, porque às vezes a mãe quer só cuidar da casa e não consegue se cuidar. E quem cuida daquela mãe? Eu cuido. Eu cuido de você, entendeu? Então, assim, a radiestesia é isso, é a confiança, a transmutação. É você poder ter segurança no que você faz, que realmente você pode, você é capaz, você é dona da sua vida. Você tem condições disso. Bom, meu nome é Sidney, tenho 63 anos. E aí, passei a minha vida inteira na aviação, né? Quase 40 anos, voando pra cima e pra baixo. Hoje estou aposentado. Assim, a minha vida inteira foi nos ares, né? Vendo coisas lindas que as pessoas não têm noção, né? Eu lembro, Sidney, quando você entrou, que eu pedi para todo mundo se apresentar. E aí eu lembro que eu tava lendo as mensagens, aí eu virei pro Gabriel e falei assim, amor, tem um piloto de avião aqui. Eu acho que ele entrou errado. Falei, como assim um piloto de avião estudando radiestesia? Você me marcou logo no começo por causa disso, porque eu não consegui fazer a relação. Enfim, aí eu entrei no curso da radiestesia, né?
E logo no começo, eu tava até te falando isso um pouquinho atrás. Eu tinha, né? Eu não tenho mais. Todo mundo via alto bom sonho, não tenho mais. Eu tinha, durante anos e anos, problema sério Bursite. Bursite é o seguinte, toda articulação nossa, ela tem, chama-se bolsa sinovial. Bolsa sinovial. Uhum. Para o osso não bater com o osso, né? É uma proteção, é uma substância gelatinose. Então, isso aí se desgasta, aí começa esse processo. Muita gente tem problema com bursite. E eu tinha, era crônico. Anos e anos. Para trabalhar, às vezes era punk, porque eu até falei para você, né? Porque é um chão, ele é dirigido por uma direçãozinha mesmo. Né? O movimento, aquela rodinha da frente. Tá? E aquilo, até para mover aquilo, era punk. Era complicado. Então era na base do anti-inflamatório, de pirona, era o tempo inteiro. E quando comecei a fazer o curso, as coisas que você fez, você ensinou pra gente lá para fazer o remedinho, né? Colocar água, né? Impregnar lá o nome do remédio, ou remédio fatal, ou o nome do remédio. E põe a água, vê o tempo. Eu fiz, eu meio incrédulo, né? Mas eu fui lá fazer, né? Vai saber. E seguidinha, Doril. Falei, não é possível, isso é brinquedo, né? Numa primeira vez que você tomou o remédio, a dor já sumiu? Primeira vez que eu sumiu. Não, porque eu tomava de pirona, a dor também sumia. Meia hora, 40 minutos depois, eu parava a dor. Só que de madrugada a dor bingo, né? Passou o efeito do remédio, a dor voltava. Eu fiz esse remédio, a dor, mesmo tempo, meia hora, tinha uma dor, desapareceu. Mas eu não podia mexer, sabe? E doía, se eu mexesse, doía. Aí comecei a fazer anti-inflamatório também. E todo dia tomando um remedinho. Depois comecei a fazer remédio para bursite. E hoje eu tô nos gráficos lá para regenerar, né? E hoje eu não sinto mais nada. Antes eu não podia fazer isso. Hoje, ó, zero. Esse movimento da bursite dói, fazer isso aqui? Não dá? Você não aguenta. Quem tem bursite, no estágio que eu tava, você não aguenta fazer isso. De jeito nenhum. Vou até perguntar para quem tem. Ao ponto de, às vezes, você não conseguir levantar o braço. Você tem que ficar com o braço estendido. A direção do avião você usava com esse mesmo braço da bursite? Tem que ser, né? Tem que ser, tem que trabalhar. Isso foi anos. Hoje, ó, zero. Mas tá lá, né? Ainda não falou pra parar, não. Tá lá. Tá regenerando as células ainda. Alta vitalidade, pirâmide plana, esse regenerador... Programador físico. E tem mais uns outros lá. Mas gente, eu nunca vi um negócio desse. E eu falo pras pessoas, meu irmão, ele tinha durante anos e muitos anos da vida, uma coceira no couro cabeludo, coisa assim, punk. Coisa doida. Ele falou, rapaz, eu já acordo com esse trem maluco na cabeça, é uma coisa aí, tem que tomar banho, esfrega aí, vai passando. Tudo quando foi shampoo de cara. Olha, esse caboclo, acho que ele só não colocou criolina na cabeça. Mas o resto, o que você imaginar. Chegou na Bahia, eu falei, rapaz, eu tô fazendo esse curso aqui, assim, não quer que eu faça um remédio pra esse negócio aí, não? Aí ele me olhou atravessar. Com a radiestesia? Eu vou tomar, porque eu já tomei até veneno, mas, com a radiestesia, eu falei pra ele. Ele não acreditou, ele me olhou atravessar. Aí eu fiz. E coloquei um comando assim, simples. Remédio para coceira no couro cabeludo. Pregnei, água, pim, deu lá 40 minutos. Toma, pum. No outro dia acordou, eu falei, não sei o que, mexendo, eu falei, é você. Eu tô sentindo não. O cara que tem um negócio desse crônico, eu falei, não vou matar não. Eu já acordo um negócio endiabrado aqui, hoje não tô sentindo não. Eu falei, então o negócio tá funcionando. Rapaz, será? Não tá sentindo coceira? Já acordava endiabrado? Aí eu fiz de novo. A gente ficou 4 dias comigo em Salvador, todo dia tomando. Aí nós fizemos a viagem de volta. Foi mais uns 2 dias. Aí eu perguntei se era pra continuar tomando esse remédio. Já falou não. E tá até hoje, sem coceira, zero. Eu falo pras pessoas, o primo meu mesmo, cabeleireiro, ensinou pra ele 600 mil tipos de shampoo. Anos. Coceira. E era um negócio feio. Eu lembro que ele ficava... Sabe quando a pessoa tá ruim, tá mal, aquilo tá, tipo, doendo, arrancando, sabe? Zero. Se quiser, eu chamo ele, tá aqui. Ele é técnico em eletrônica, tá lá na salinha. Não precisa. Chama ele aqui pra ele falar pra você se ele tem coceira na cabeça. Eu tô só sério, chama ele, tá aqui na sala. Tenho tanta experiência que eu tô há um mês e pouco no curso, né? Faz um mês e pouquinho, né? Um mês e 15 dias só. Menina que fazia as cópias do gráfico pra mim, não dormia. Eu tirei quando eu tava fazendo a xerox, eu falei, pega essa aqui e põe embaixo do travesseiro, aquele gráfico. Depois eu voltei lá pra fazer outras cópias, né? Ela falou, eu queria ligar pro senhor. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei, eu tô dormindo demais. Eu não dormia. Eu não dormia. A noite inteira, eu cochilava. Eu com o gráfico, ela falou, no outro dia eu já tava dormindo. Foi, tô dormindo demais até, eu falei, então, filho, gráfico. Aí eu falei pra ela colocar o escape, né? Que eu colocava pra mim, também não é legal. Colocava. Você falou que você só tem um mês e 15 dias que você quase não tem resultado, Sidney. Você é o que mais posta lá na comunidade.
Até acidente de carro você já conseguiu socorrer com radiestesia. Não, olha, não, essa história do carro. Esse negócio foi doido. Aí eu fiz até aqui, ó. 9 círculos, proteção. E eu e meu irmão também, a gente tava aqui, que eu tirei, eu e meu irmão. Em Salvador, chuva, viagem inteira. Cheguei perto de Maceió. Meu irmão falou, ferrou. Eu falei, vixe, aí encostei. Aí começamos a andar, e seguidinho, numa curvinha assim, pum! Uma churrascaria pequenininha. E aí eu desci, a gente desceu, fomos lá. Perguntei, vocês conhecem algum lugar aqui, que a gente socorro e tal? O pessoal falou, ixi, tudo longe daqui, domingo. E domingo não tem nada, moço. Olha, numa situação dessa, eu já tava doido varrido. Bateu um santo calmaria, um santo acalmador, que pra mim tava tudo bom. Aí a mulher da churrascaria, liga pra não sei quem, cara, liga pra não sei quem, cara, não sei o que, saíram, seguidinho voltou ele com um guincho. Falei, encontramos no posto. Aí já apareceu o fulano, e o fulano chamou o guincho, eu já arrumei o carro, já acabei assim. Foi a viagem. Tudo funcionou assim. O carro quebrou, mas tudo funcionou. Porque você teve a proteção que você colocou pra rodar pra você. Eu não tenho dúvida. Todas as vezes que eu viajo, eu faço essa proteção. Pra mim, pra quem tá viajando comigo e pro carro. Pra que não aconteça nada. E se acontecer, pra que a gente seja socorrido. Oi? Eu tenho uma dúvida. Você em algum momento parou pra pensar algo do tipo, poxa, eu tenho 63 anos, tá tarde demais pra aprender algo novo ou algo do tipo? Você achou que você teria alguma dificuldade? Não, em absoluto. Olha, Mari, eu vou falar isso para as pessoas, que elas comecem a colocar isso no seu próprio coração. Esse negócio de idade, meu amorzinho da assistente, ela fala assim, olha, nós somos seres eternos. Você está aí porque você entrou numa portinha. E aí, tá aí. Daqui a pouco, tem uma outra portinha. Até lá, enquanto a outra portinha não se abrir e se fechar, nós é que nos deterioramos. Nós é que nos colocamos. Não existe ninguém colocar porque eu tô já com 50, com 60, com 70, com 80, que eu não vou aprender pai. É só se dedicar. Pode ser que tenha tá um pouco mais lento para compreender alguma coisa, mas é porque a gente coloca aqui. Porque não existe isso. Não existe isso. A gente só vai poder não fazer mais nada no dia que o corpão vier se desligar. Até lá, pode fazer. Isso aí não impede nada. E eu tô absorvendo tudo como eu absorvi as coisas antes. Não muda. Eu não vejo mudança. Uau! Essa é a nossa missão aqui, né, Sidney? Todo mundo aqui, de uma certa forma, precisa contribuir. A gente está aqui para servir. Não importa no que seja, né? Falo isso, pelo menos dentro da radiestesia terapêutica, é isso que eu estou fazendo. Ajudando pessoas a se transformarem e ensinando outras pessoas como você a transformar outras pessoas. Nem que a gente represente uma gota no oceano, mas a gente está fazendo a nossa parte. A gente está fazendo. Não importa como, a gente está contribuindo, né? Essa é a missão, é isso que faz o coração cantar, é isso que faz a gente ficar tranquilo, é isso que faz a gente ser feliz, porque a gente está trabalhando em prol do amor, né? De trazer transformação, de gerar transformações. É exatamente isso que você está dizendo. Exatamente. E o curso, o que você está propondo, é lindo. A forma que você transmite. Tu não está aqui para curar ninguém, não. Você está aqui para instruir curadores. Vai chegar uma hora, minha querida, eu vou te falando isso do coração. Você não vai dar conta de ficar botando ninguém. Eu queria saber o que a radiestesia terapêutica significa para você. Depois de tudo isso que você falou, o que significa para você? Olha, Mari, a radiestesia terapêutica, há um mês e pouco atrás, está mudando o curso da minha vida. Porque eu estou focado nisso. E não é só nem o fato de eu estar sentindo isso, mas o fato de me mostrarem isso. Eu estou voltado nisso aí e vou trabalhar com isso. Eu já perguntei até pro Pedro quando é que eu vou viver isso aí. Você pretende ser terapeuta? Não é só para você que você aprende? Antes era, agora eu vou fazer e vou meter, vou para frente, não vou parar não. Mas aqui eu vou trabalhar, vou mexer com isso. Na minha casa é só grafa, aqui eu vou ficar doidinho. Um piloto de avião com o pêndulo na mão. Pêndulo na mão, pêndulo virou asa.